Ei, queridão, sabe aquele ditado que a gente ouve muito? Chorar contigo, até teu inimigo vai. Agora, se alegrar e celebrar as tuas conquistas e as tuas vitórias, só os verdadeiros amigos fazem isso. Então, no episódio de hoje, nós vamos ouvir sobre reciprocidade no chorar e se alegrar juntos. Graça e paz. Eu me chamo Josemar Nunes e hoje nós vamos começar mais um episódio do Reciprocidade, Mandamentos Recíprocos. Falaremos hoje sobre o alegrem-se e chorem juntos. Para não ficar perdido nas minhas palavras, vamos ao texto bíblico. Romanos capítulo 12, verso 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aleluia! Que palavra tremenda. Fica comigo até o final, tá bom? Hoje teremos ainda a participação de quem? Do nosso irmão em Cristo e psicólogo clínico Dinamérico Rangel. Não perde, tá bom? E olha que texto incrível esse que nós acabamos de ler. Pois é. Nesse capítulo 12, do capítulo 12 ao capítulo 15 e 16 de Romanos, a gente vê Paulo aqui tratando com Romanos de uma forma toda especial, onde ele trata exatamente sobre o relacionamento que a igreja deve ter internamente. E olha que no verso 15 ele nos traz algo surpreendente, quando ele nos recomenda a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso, para mim, reflete empatia. E empatia está muito ligado à unidade da igreja. Que uma igreja unida, coesa, uma igreja firmada em Cristo, ela tem empatia, ela tem compaixão, ela tem amor. Capítulo 12 fala sobre a especificação do corpo, fala sobre não nos conformarmos com este mundo, fala sobre o amor não fingido. É incrível, não é? Pois é. Mas nós queremos trazer aqui, na nossa ótica, alguns exemplos dessa empatia, desse mandamento recíproco trazido por Paulo aqui em Romanos, no capítulo 12, no verso 15, que é o alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. A verdade é que existe um ditado que fala que é muito mais fácil um inimigo, uma pessoa que te trata mal, que te faz mal, chorar junto com você e chorar de verdade, no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de aflição, até esse tipo de pessoa pode te estender a mão. O grande problema real está quando você está alegre, quando você está feliz, quando você está celebrando um fato, um acontecimento, uma conquista, uma vitória. Tantos que dão aquele sorriso amarelo, que dão aqueles tapinhas nas costas, que dizem: ah, que bom, usam aquela expressão, que bom, parabéns, sem muito ânimo. Você já notou isso? Se não notou, fica atento, porque os verdadeiros amigos não são aqueles que estão no momento apenas do luto, da tristeza, da angústia, da enfermidade, da escassez. Muito bom ter eles nesse momento. Mas os verdadeiros amigos celebram as tuas conquistas. Eles celebram porque você chegou num lugar onde talvez ele não tenha chegado e nem venha chegar, mas ele se alegrou com você verdadeiramente, celebrou e glorificou o nome do Senhor, porque você conseguiu. E como é incrível sentir que a alegria do outro por você é verdadeira. Mas eu queria trazer aqui alguns exemplos, como eu sempre tenho trazido aqui, né? São muitos exemplos, mas eu queria trazer alguns poucos exemplos acerca disso. Olha só, a alegria
ela está contida, ela faz parte do fruto do Espírito. O fruto é um só. E como todo fruto ou toda fruta, ela tem várias vitaminas, né? Geralmente as frutas têm vitaminas. E o fruto do Espírito, que é um só, eu digo sempre que tem várias vitaminas. 9 vitaminas. Dentre elas está a alegria. A alegria faz parte de você. Principalmente, faz parte da personalidade de Cristo. Nós vamos ver isso aqui também. Então, o cristão, ele deve ser alegre na sua essência, porque o Espírito Santo passou a habitar dentro dele e a alegria é um dos frutos do Espírito. Então, se alegrar com os que se alegram deveria ser uma coisa muito fácil para nós cristãos. Nós não deveríamos ter essa dificuldade. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, nos lista os nove as 9 vitaminas do fruto do Espírito. E dentre elas está lá a alegria. Então, se você é cristão, se você é um discípulo do Senhor, se você segue a Cristo, se Jesus é teu Senhor e teu Salvador, a alegria do fruto do Espírito precisa ser manifesta através da minha vida e através da tua vida. O mundo conhecerá que nós somos filhos de Deus através da alegria leve, espontânea e verdadeira que nós transmitiremos com o nosso viver. Outro texto interessante que me chama bastante atenção está lá em Lucas, no capítulo 15, os versos 5 e 6. É a parábola da ovelha perdida. Nossa, talvez você nunca tenha reparado isso, né? Mas nessa parábola, o pastor, ele volta para buscar a ovelha que estava perdida e ele a encontra. E quando ele a encontra, ele volta com ela nos ombros, celebrando ali, cheio de alegria. E o que ele faz? Ele convida os seus amigos e os seus vizinhos para celebrar, porque ele havia perdido uma ovelha, mas conseguiu reencontrar. Então, alegrar com os que se alegram. Poxa vida, o pastor ficou tão feliz porque ele conseguiu encontrar aquela ovelha que tinha se perdido. Detalhe, a ovelha não fugiu, não saiu do aprisco para ir para qualquer outro lugar, ela não se escondeu, ela não se desviou, ela se perdeu. E da ovelha que se perde, o pastor tem a obrigação de ir em busca dela. Ele foi e a encontrou. E a alegria foi tanta que ele não se conteve em si. Ele quis externar, ele quis celebrar a alegria dessa vitória, dessa conquista, desse fato de ter encontrado uma ovelha perdida, que para ele era preciosa, porque se ela não tivesse valor afetivo e muito mais, ele não teria nem ligado, porque ele tinha lá um aprisco cheio de ovelhas, por que se preocupar apenas com uma? Grande esse mistério, a revelação do pastor, da relação do pastor e da ovelha. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E olha que lindo esse momento de empatia, de alegria que ele teve. Ele foi empático e ele quis celebrar e compartilhar da sua alegria com seus amigos e vizinhos e com todos quantos estiveram ali ao seu redor. E isso me deixou muito feliz, porque é um exemplo lindo de compartilhar a alegria, de expressar a alegria que nós temos em Cristo por cada conquista, nas pequenas coisas, varão, queridão, queridona, nas pequenas coisas, nasquelas que a gente menos imagina. O Senhor, ele se manifesta, ele opera, ele glorifica o seu nome, ele quer que sejamos gratos e que celebremos a cada conquista, a cada vitória, por menor que aos nossos olhos ou aos olhos dos outros possam parecer, precisamos nos alegrar com a nossa vitória e com a vitória, com a conquista do nosso próximo. Outro texto incrível aqui é o Senhor Jesus falando, lá em João, no capítulo 15, no verso 11.
a partir o contexto ali, não só o verso 11 isolado, o contexto ali dos versículos anteriores e posteriores, nós vamos ver o Senhor Jesus estimulando, incentivando os discípulos a permanecer em obediência, permanecer no amor do Senhor Jesus, porque dessa forma, eles permanecendo na obediência e permanecendo no amor do Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala que para que a alegria dele, a alegria do Senhor, permaneça nos discípulos, era necessário que eles continuassem vivendo em obediência e no amor do Senhor Jesus. E Jesus reforça: amem uns aos outros continuamente. E ele diz: dessa forma, a vossa alegria será completa. Tá aí mais um momento incrível em que o Senhor Jesus expressa que a alegria dele, que é a mesma alegria que é do Espírito, lá de Gálatas 5:22, que precisa estar em nós e ser manifesta através de nós, principalmente nos alegrando com aqueles que estão se alegrando. Ah, meu irmão, sem inveja, sem cobiça, sem desânimo, sem. Meu irmão, no nome de Jesus, se o teu irmão conquistou, adquiriu, comprou, alcançou, foi vitorioso, foi curado, foi liberto, não importa qual seja o motivo da celebração, se é para a glória de Deus, que nós nos alegremos no Senhor com os nossos amados, porque isso agrada o coração de Deus. A alegria do Senhor Jesus permanece em nós e a alegria dele em nós, através da obediência, através do amor, nos leva a ter a alegria completa, a completude da alegria que só vem através do Espírito. E é Ele mesmo quem nos ajuda a manifestar essa alegria. Quando verdadeira, quando olhamos para o outro e conseguimos enxergar que a alegria do outro é a minha alegria. Sabe como Paulo escreve lá aos Filipenses, no capítulo 2, quando ele diz, olha, que nós não devemos atentar para aquilo que é propriamente nosso, para os nossos próprios interesses, mas atentando para o interesse do outro. Então, se o outro está alegre, meu irmão, que eu possa me alegrar também. Então, se alegra com a alegria do irmão. Queridão, presta atenção. Aleluia. Texto incrível. Mas o texto de Romanos 12:15 fala sobre nos alegrar e fala sobre chorar. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A empatia, a unidade da igreja reflete isso. É impossível. Se eu e você não conseguirmos nos compadecer com a dor do outro, meu irmão, o Espírito de Deus não habita mais em nós. Se a dor do outro não me comove, se a alegria do outro não enche meu coração de alegria, o Espírito de Deus não está em mim. E eu preciso nascer de novo, como diz João no capítulo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ainda em João, no capítulo 11, os versos 35 e 36, quem mais nos dá uma lição de empatia? Quem mais nos dá uma lição de que é necessário demonstrar esse tipo de sentimento para o nosso próximo? Nesse contexto do capítulo 11 de João, nós vamos ver o Senhor Jesus chegando então na casa de Marta e Maria. Ele encontra Marta, depois encontra Maria, e ele segue até o sepulcro, onde Lázaro estava sepultado. O texto do capítulo 11, no verso 35 e 36, diz que Jesus chorou, Jesus se compadeceu, Jesus sentiu a dor daquela família que estava enlutada, e então chorou. Lázaro era seu amigo pessoal. Jesus amava Lázaro. Mas não só por ser amigo pessoal de Lázaro, Jesus se compadeceu da dor daquela família e chorou. Chorou com os que choram. Mais uma vez, como jamais poderia deixar de ser, o Senhor Jesus nos dando exemplo
de empatia. Um outro episódio em que Jesus chorou por conta da cidade de Jerusalém. Em Lucas capítulo 19, né, nesse contexto, Jesus ele se aproximou de Jerusalém e chorou por conta da cidade de Jerusalém, por conta da sua situação. Jesus sempre nos dando exemplo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo-poderoso, ele chora intercedendo, chora de tristeza por conta de uma cidade, chora por conta de um amigo que morreu. Jesus também chorou e suou lágrimas de sangue quando estava lá na sua oração no monte, pedindo a Deus que, se fosse possível, passasse o cálice. Jesus se angustiou e chorou naquele momento, por sua própria causa, né, pelo que ele iria enfrentar, mas sempre nos dando exemplo. Esse texto é muito lindo. O apóstolo Paulo, como sempre, se destaca em algumas áreas e a glória é para Deus. Paulo não é nada, né? Como ele mesmo disse, o mais miserável dos homens, que é o mais pecador dos homens que ele é, mas sempre se destaca porque Paulo refletia essa empatia, né? A maior parte dos mandamentos recíprocos vieram através da vida de Paulo, Deus usando Paulo. E em Atos, no capítulo 21, verso 13, 14, do 12, nesse contexto, Paulo estava fazendo suas viagens missionárias e ele passou por diversas cidades, por muitas cidades. Nesse capítulo 21, nós vamos ver que Paulo transitou em várias viagens de navio por muitas cidades. Até que ele chegou a Cesareia. E chegando em Cesareia, ele ficou na casa de Felipe, que era um dos 7. Então, havia um profeta chamado Ágabo. E Ágabo, ele chegou até Paulo, pegou o cinto que pertencia a Paulo e ele amarrou as mãos e os pés. E ele disse: o dono desse cinto, Paulo, estava pretendendo ir para Jerusalém e ele recebe essa profecia que o dono desse cinto, ao chegar em Jerusalém, seria amarrado. E os discípulos que estavam em Cesareia junto com Paulo, nossa, eles tiveram empatia. Eles não queriam que Paulo partisse para Jerusalém, então eles começaram a chorar e choraram copiosamente. Paulo também disse: dessa forma meu coração fica abalado, eu fico aqui entristecido. Mas e Paulo chorou também, mas ele disse: olha, eu estou preparado tanto para ser amarrado como para ser morto por conta do evangelho do Senhor Jesus. Isso é empatia, é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro, é você estender a mão, é chorar junto com o outro, mesmo que você não esteja perto. E isso a gente vai ver daqui a pouco. Outro exemplo de empatia vindo de Paulo com um discípulo que ele considera como filho, que é Timóteo, que é incrível, meu irmão. Que coisa linda. Mas olha só, antes da gente ver esse último exemplo que a gente vai trazer de empatia sobre Paulo e Timóteo, eu quero que você fique agora com um momento incrível, um comentário sobre o texto de Romanos 12, 15, a reciprocidade no alegrar-se e chorar juntos, através do nosso querido irmão em Cristo e psicólogo clínico Dinamérico Rangel. Olha só, que coisa linda. Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Me chamo Dino Rangel, sou psicólogo clínico e a convite do meu grande amigo e irmão Josemar Nunes, eu venho aqui neste pequeno vídeo trazer um comentário para o FEM, falando entre nós acerca do trecho de Romanos 12, né? Capítulo 12, versículo 15, né? Acerca do tema reciprocidade. O trecho fala que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Eu quero trazer um viés acerca da psicanálise bem breve, para que a gente possa entender a importância da reciprocidade.
Bom, a reciprocidade ela vem do latim, chamado reciprocitas, que significa mutualidade, alternância. Para a psicologia, a reciprocidade tem uma importância fundamental, ímpar, exacerbada, porque ela fortalece o processo de cooperação humana em sociedade. Além deste benefício, nós podemos ter fortalecimento de laços sociais, podemos ter o aperfeiçoamento da cooperação, como eu falei, podemos ter o aprimoramento das relações saudáveis, porque ser recíproco com o outro fortalece também esse convívio. Então a reciprocidade ela tem benefícios, ela tem potencialidades expressivas para o bem-estar, né, em sociedade. A palavra alegria, ela vem do latim alesser, que significa estado de vivacidade. Estar vivaz significa compreender a própria existência, saber que você existe. Já a palavra chorar no latim vem de plorare, que significa se lamentar de forma expressiva. E quando o texto de Paulo fala que devemos ter esse alesser e esse plorare com o próximo, ele quer dizer que quando nos colocamos no lugar do outro, porque a reciprocidade traz em demonstração a empatia, nós nos colocamos em vivacidade com esse outro, nós percebemos que estamos vivos e mostramos para o outro que ele também está vivo, que há uma energia nele. E quando também nos choramos, nos lamentamos, nós mostramos empatia, consolo, alívio para esse outro. Por isso a importância para a psicologia da reciprocidade na alegria e no chorar com o outro. Um forte abraço para você, falando entre nós, hein? Simbora, forte abraço. E vai ficar aí, ó, o arroba dele no Instagram para você seguir, se você quiser questionar, tirar dúvidas com ele acerca de qualquer assunto voltado para psicologia, com certeza ele irá te responder. Fica aqui a nossa gratidão, Dino Américo Rangel, psicólogo clínico, amigo de fé de tantos anos, muito grato que aconteçam muito mais participações suas. Eu sei que você está disponível e Deus vai usar a tua vida. Muito obrigado, queridão. E agora, meu irmão, para a gente começar a finalizar aqui o nosso episódio de hoje, olha só, que texto incrível. Eu vou até ler também o texto para a gente meditar aqui juntos, que é muito lindo. A carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 4. Olha que expressão linda de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Olha só. A epígrafe diz: encorajamento à fidelidade. Aí o verso 4 diz assim: vamos ler o 3 para ficar mais completinho. Vamos ler o 3 e o 4. Diz assim: rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Olha, vou destacar aqui o verso 4. Olha o que o verso 4 diz. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria. Paulo fala aqui que eles não estão juntos, estão em locais separados. Mas escrevendo por carta, ele fala, olha, recordo-me das tuas lágrimas. Paulo tem empatia, compartilhando da dor do seu filho na fé, Timóteo. E ele fala mais, o desejo de reencontrar Timóteo para que o coração dele se encha de alegria. Meu irmão, como eu disse no início, o mandamento recíproco, implicitamente esse aqui também, sobre Romanos 12:15, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, precisa de fato ser uma via de mão dupla. Ela é bilateral, ela não é unilateral. Então, apesar que, para exercer a reciprocidade, eu posso exercer na forma unilateral.
o outro, se não corresponder, é aquilo que eu disse. Se a dor do outro, se a alegria do outro não mexe comigo, é estranho. Provavelmente eu não tenho mais o Espírito de Deus. Então, que a dor do outro, como Paulo disse a Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas, mas que ao te reencontrar, quero te ver bem e quero encher o meu coração de alegria, também possa mexer no nosso coração. E essa empatia que vem de Deus, que vem do seu Filho Jesus, que reverbera no seu Espírito Santo, possa ser uma prática contínua em mim e em você. Que Deus nos abençoe. Amém? E como sempre, se você gostou, deixa a tua curtida aí, comenta qualquer coisa que você quiser, se concordou, se discordou, se tem um texto diferente que você gostaria de trazer, uma experiência vivida na reciprocidade, no alegrar-se e no chorar juntos. Você já chorou junto com alguém? Alguém já chorou junto com você? E na alegria, será que aquele amigo verdadeiro celebrou com você? Ou foi aquele amigo meia boca que disse, que legal, que bom, parabéns, sem celebrar, sem vibrar com você? Precisamos estar atentos a isso. Que Deus os abençoe. Até o próximo episódio. Tchau.